Oi, gente. Esse vídeo vai bugar o cérebro dos bolsominions que foram na Avenida Paulista vestindo camisa de Israel, bandeira de Israel. Isso é os bolsominions que sabem que Israel é Estado judeu, porque aparentemente muitos deles não sabem. Aliás, teve um vídeo que viralizou de uma bolsominha que disse assim que ela defende Israel porque são cristãos como ela, o que mostra o nível de desconhecimento que Joaquim Carvalho chamou de empoderamento da ignorância. Eu diria celebração da ignorância, mas enfim, vivemos essas épocas de negacionismo e de orgulho de pessoas que têm de não saber nada. Mas eu encontrei uma versão mais completa do vídeo do cientista político judeu Norman Finkelstein, de uma versão mais completa, de maior qualidade, que eu quero mostrar para vocês e quero também, no final do vídeo, trazer esclarecimentos sobre coisas que eu falei sobre esse tema que algumas pessoas parece que não entenderam ou entenderam errado. E aí isso do meu vídeo lá, Paulo Coelho detona Tabata Amaral, porque Paulo Coelho utilizou um trecho dessa fala do Norman Finkelstein. Um trecho de uma fala poderosa, né? E que agora eu vou mostrar para vocês na íntegra e eu encontrei no site do DCM. Vamos lá. During your speech, you made a lot of references to Jewish people as well as certain people in your audience, not Jewish people in general, but certain people, especially in your audience, to Nazis. Now, that is extremely offensive when certain people are German. And they're also extremely offensive to people who've actually suffered under Nazi rule. I don't respect that anymore. I really don't. I don't like and I don't respect the crocodile tears the crocodile tears. No. I'm sorry, folks. Allow me to finish and allow me to finish. Listen, sir. Allow me to finish. Sir, I don't like to play before an audience the Holocaust card. But since now I feel compelled to. My late father was in Auschwitz. My late mother, please shut up. My late father was in Auschwitz. My late mother was in Majdanek concentration camp. Every single member of my family on my father's side, the Jews did not take arms against the my Germans. late father was in Auschwitz concentration camp. My late mother was in Majdanek concentration camp. Every single member of my family on both sides was exterminated. Both of my parents were in the Warsaw Ghetto Uprising. And it's precisely and exactly because of the lessons my parents taught me and my two siblings that I will not be silent when Israel commits its crimes against the Palestinians. And I consider nothing more despicable than to use their suffering and their martyrdom to try to justify the torture, the brutalization, the demolition of homes that Israel daily commits against the Palestinians. So I refuse any longer to be intimidated or browbeaten by the tears. If you had any heart in you, you would be crying for the Palestinians, not for what's been done. What? Could I just calm the audience down? Forte, muito forte. Espero que vocês todos tenham acompanhado aí. Esse discurso, né, do cientista político Norman Finkelstein, respondendo ali, vocês viram, a uma pessoa que não gostou da analogia que ele fez ao comparar, né? Mesmo que não em termos de escala, mas em termos de do ponto de vista moral, né? Do ponto de vista moral, o que está acontecendo é tão condenável quanto o que foi feito na Segunda Guerra Mundial pelos nazistas. Então, do ponto de vista moral,
é exatamente por condenar, e no caso dele, por ter a experiência de vida da família dele ter passado por isso, que ele precisa se levantar contra o genocídio que acontece. E o Norman Finkelstein, esse discurso foi muito antes do que está acontecendo agora, né? Mas ele continua rebatendo esses argumentos sionistas que defendem a todo custo o Estado de Israel. Agora, teve uma coisa que eu falei no meu vídeo anterior que algumas pessoas não compreenderam. Eu acho que eu já expliquei isso daqui. O governo brasileiro não considera Hamas um grupo terrorista, assim como a ONU não considera o grupo Hamas um grupo terrorista, porque Hamas tem uma dimensão de ser um grupo de resistência, uma organização política, foi eleita. Seria leviano você considerar toda aquela organização e todos os seus membros terroristas. E eu concordo com essa avaliação. Agora, os atos de membros do grupo Hamas que atacam civis, não atacam alvos militares, esses atos foram considerados pelo governo brasileiro como atos terroristas, e eu concordo com essa caracterização. Aliás, é a mesma força moral de condenar os atos contra civis de Hamas como atos terroristas que nos permite ter a coerência interna de dizer que Israel, a partir do momento que também está realizando atos de violência contra civis na faixa de Gaza, está cometendo terrorismo de Estado. Porque claramente a maioria esmagadora das vítimas não são membros de Hamas, não são alvos militares. Portanto, o ato de Israel é terrorismo de Estado, assim como os atos de Hamas contra civis foram atos de terrorismo. Se Hamas tivesse tido apenas alvos militares, isso poderia ser considerado uma ação apenas de resistência armada contra a ocupação e contra todas as violências que Israel realizou no passado. É muito importante entender isso, que condenar o ato de Hamas, os atos de Hamas contra civis, não significa nem por um segundo concordar com os assentamentos ilegais de Israel, nem com o genocídio hoje promovido. Do ponto de vista moral, é exatamente por repudiar ambos os atos é que a gente mantém a coerência interna e não cai em hipocrisia de tentar passar pano para um ato imoral enquanto tolera o outro, que é exatamente a hipocrisia que os bolsonaristas cometem. Porque os bolsonaristas estão passando pano para Israel, percebam, enquanto condenam fortemente Hamas, os atos terroristas de Hamas. Que chamar o ato terrorista de Hamas não significa caracterizar o grupo como um todo como terrorismo. Assim como caracterizar o terrorismo de Estado hoje de Israel não significa dizer que a população inteira do país, compactua com isso, concorda com isso. Não é uma coisa que você não está falando dos judeus. Você está falando de um governo específico de extrema-direita, um governo do Netanyahu e dos seus ministros, que, aliás, têm tido falas, vários ministros do Netanyahu, monstruosas, coisas assombrosas mesmo. Gente celebrando o que Israel está fazendo na faixa de Gaza. O que, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, do ponto de vista do direito internacional, é uma coisa absolutamente repudiável e condenável, E discursos falas como a do Norman Finkelstein, uma pessoa que tem autoridade moral para falar sobre isso, são muito importantes nesse momento. Torço para que vocês compartilhem esse vídeo e ajudem ele a atingir mais pessoas, e se ajudar a bugar o cérebro de alguns bolsonaristas, quem sabe não leva pelo menos a um pequeno percentual a começar a questionar essas premissas, Minha esperança como professor é baixa, porque a maioria deles parece ter abandonado qualquer tipo de racionalidade. Mas a gente tem que continuar tentando acordar o maior número de pessoas que for possível, mesmo que o público que pode ser acordado seja hoje cada vez menor. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo.